Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Jet Commerce por esse espaço. É sempre bacana e importante para o nosso mercado. Cada vez mais está passando um conhecimento, aprendendo um com o outro, fomentando o mercado de conhecimento. Então, isso é bem bacana. Bom, eu pretendo hoje falar da importância de um IRP, de um sistema de gestão para a loja virtual. Eu vou seguir alguns passos aqui. Vamos lá. Então, deixa eu só preencher. Bom, falando um pouquinho de mim. Na verdade, meu marketing que me obriga a colocar aqui esse mini currículo rapidinho, mas eu entendo, na verdade, é para criar um pouquinho, nem que seja 0,01% aí de crédito para quem vos fala. Eu estou no mercado de comércio eletrônico há mais de 7 anos. Minha formação, na verdade, ela é em TI, eu não sou comercial de início, então eu participei de mais de 50 implantações do nosso ERP em empresas de diversos portes aqui, nossos clientes. E eu pretendo colocar o cenário desses clientes, dessas operações, essas experiências que eu tive nessa palestra, trocar essas figurinhas. E essa é a ideia do webinar hoje, tá bom? Como eu disse, eu comecei em TI e hoje estou na área comercial, na frente da área comercial da KPL, tá? Continuando, eu vou falar um pouquinho da KPL, uma passada muito rápida, só para vocês entenderem o que é a empresa, e depois eu vou partir direto para a operação em si. Vou falar um pouco vou dividir um pouco das experiências que nós tivemos aqui com alguns clientes, tá? Bom, a KPL é uma empresa de tecnologia que é especialista em operações de comércio eletrônico. O que eu quero dizer com isso? 100% dos nossos clientes vêm do .com, vêm de e-commerce, tá? Eu não tenho nenhum cliente que seja totalmente offline, ou seja, uma rede de lojas físicas ou uma indústria. Não. Eu só tenho clientes que têm ao menos uma loja virtual como canal de venda, tá bom? Então a KPL se tornou uma especialista em operações de comércio eletrônico. A KPL está no mercado há mais de 10 anos, como está dizendo aqui rapidinho, mais de 300 operações em produção, mais de 300 lojas utilizando o nosso ERP, é isso que eu quero dizer com esse número, e grande parte desse número, por exemplo, em operação, utiliza a plataforma da Jet Commerce. A Jet é um grande parceiro da KPL de tecnologia. E eu vou explicar e pretendo explicar até onde, por exemplo, a loja virtual pode ir, né? Na verdade, qual é o papel da loja virtual e qual é o papel de qualquer sistema de gestão. E eu pretendo abordar esses pontos, tá? 25% do total de pedidos processados no Brasil em 2014 foram feitos pelo nosso sistema. Então, isso é um motivo aí de orgulho também para a nossa empresa, tá bom? Eu separei alguns clientes aqui, só para a gente bater um papo rápido. Por exemplo, um dos nossos grandes clientes é a Netfarma, em parceria com a Jet Commerce. Mas aqui nesse slide eu tenho dois tipos de clientes. Eu tenho um cliente que nasceu para ser .com, ou seja, não tem nada offline, não tem uma rede de lojas físicas, não tem uma indústria, e se posicionou diretamente no mercado .com. E o Abacus, que é o nosso RP, por exemplo, está nessa empresa como gestor da empresa, controle financeiro, compras comercial, estoque, financeiro, por exemplo, também. Enfim, é o RP da empresa inteira. Só que eu tenho um outro tipo de cliente que tem um negócio offline já de respeito, ou grande, enfim, que eu quero dizer, uma rede de lojas físicas, uma indústria, uma distribuidora, que já tem um ERP lá funcionando nesse mundo offline, e entende que o ERP do mundo offline não tem as particularidades de uma empresa .com. Uma pré-reserva de estoque, por exemplo, uma pré-aprovação, uma integração com plataforma, com a Jet, uma integração com Marketplace, uma integração automática para emissão da nota fiscal eletrônica, enfim. Tem alguns pontos que o ERP tradicional não está acostumado, tá bom? Que eu também vou abordar nesse webinar, e essa é a ideia, tá bom? Eu acho que eu comentei no comecinho, mas vale a pena reforçar. Quando eu começar a falar um pouquinho da operação, pessoal, qualquer dúvida mesmo, preenche o chat aí ao lado e depois a Natália vai me perguntando e eu vou respondendo, tá ok? O nosso sistema, só para a gente diferenciar aqui, a empresa é a KPL e o nosso sistema, nosso IRP é o Abacus. É um sistema desenhado para comércio eletrônico, tá ok? Foi desenvolvido e é implantado e é atendido pela nossa empresa. Não tem um terceiro envolvido.
Ok? Então eu pretendo falar nesse webinar o quê? Eu vou falar rapidinho do que é um ERP, só para a gente alinhar todos os conhecimentos aqui. O porquê que a empresa precisa de um ERP e se realmente chegou a hora, porque muitos dos meus clientes me perguntam, poxa Marco, eu sou um cliente pequeno, sou eu sozinho na empresa, chegou a hora de eu ter um ERP? O que você acha? Enfim, então eu vou provocar uma brincadeira no final. Mas eu vou seguir esses três pilares, esses três assuntos, tá bom? Primeiro de tudo, o que é um ERP? Um ERP é um sistema de gestão. A sigla significa Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais, que na verdade é um sistema de gestão. Se a gente pegar um pouquinho, alguns anos atrás, se a gente falasse em sistemas em uma empresa, você imaginaria um sistema para controlar o financeiro, outro sistema para controlar o compras, aí o estoque comprava outro sistema para o departamento e por aí vai. O ERP veio para unificar essas áreas. Então, o ERP, na verdade, é um sistema que integra várias áreas da mesma empresa. Então, quando o compras, isoladamente, faz uma compra, já tem um impacto no departamento financeiro. Afinal, se você está comprando do seu fornecedor, automaticamente já tem que gerar um contas a pagar lá no financeiro. Então é esse tipo de integração que é necessária dentro de uma empresa. E com o passar dos anos, os IRPs começaram a se tornar especialistas em algumas verticais. Por exemplo, tem IRPs especialistas na área têxtil, tem IRPs especialistas para banco, tem RP especialista para um consórcio, tem RP especialista para uma indústria e também tem RP que nasceu para atender o .com, que nasceu para atender e-commerce, que é o caso da KPL, que é o caso do Abacus, que é o nosso ERP. Então, o Abacus hoje, ele é um software totalmente focado no mercado de vocês, no mercado.com, como eu disse anteriormente. Bom, e vamos separar um pouquinho os dois mundos. Qual que é o papel de um marketplace ou de uma loja virtual? Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui. O papel de um marketplace ou de uma loja virtual e o papel de qualquer ERP ou back-office. Provavelmente você já deve ter escutado, já deve ter ouvido falar de back-office também. Back-office nada mais é que uma retaguarda, que ele é um ERP também. O back-office, a retaguarda, ele não tem alguns módulos. Por exemplo, se a gente fala de um módulo de RH, de um módulo contábil, muitas vezes um back-office não precisa ter isso. Por quê? Porque a sua empresa tem uma contabilidade terceira, que manda as informações e a contabilidade gera essas obrigações fiscais. Tá? Então, por isso que tem esse nome de back-office, de retaguarda. Bom, e como funciona a conversa desses dois sistemas? Ou seja, qual é o papel desses dois sistemas, primeiramente? O papel da JET é trazer cliente e converter pedido. É para isso que toda a equipe da JET chega hoje de manhã lá e fala, como que a gente vai fazer nossos clientes venderem mais? Eles são os vendedores, eles têm uma mega tecnologia para isso. E qual é o papel de qualquer sistema de gestão? É fazer jus à promessa que a loja fez ao cliente final. Qual foi essa promessa? Produto certo, no prazo certo, e gestão na mão do lojista. Então, se a gente colocar os dois papéis, as duas responsabilidades desses dois sistemas, que é a JET e, por exemplo, o Abacus, seriam esses. JET vende, o Abacus finaliza a promessa. Tá bom? Continuando aqui. E qual que é a abrangência de um ERP? A abrangência do ERP é o seguinte. Hoje você tem o controle, a gestão do seu estoque, a expedição do seu pedido, o seu faturamento, uma emissão de nota, toda a gestão de compras. Quando a gente fala de gestão de compras, existe todo um processo de... Resumindo, antes de eu falar de uma compra, eu tenho que falar de relatórios que te dão embasamento para você comprar. Então, relatórios para te mostrar nos últimos meses qual o seu produto mais vendido, sua curva A, sua curva B, qual que é o estado que você mais vende aquele produto, qual que é o produto mais vendido dentro de uma forma de pagamento. Então, você consegue misturar campos para tomar decisões de uma compra. Então você sabe, inclusive tem relatório para te mostrar produtos que você não tem faturamento desde. Ou seja, Marco, eu quero saber, no último mês, o produto que eu não vendi nada. Para você tomar uma estratégia, por exemplo, de outlet, por exemplo. Vou queimar esse estoque, vou dar um desconto nesse determinado item. Então eu tenho N relatórios para te dar esse embasamento na sua compra.
como eu disse, nos últimos meses, o produto que te deu mais lucro, mais faturamento, o produto mais vendido em quantidade, então você consegue ranquear esses caras. Uma vez que você tomou a decisão da compra, você pode gerar um pedido de compra, enviar ao seu fornecedor. Existe uma boa prática no mercado que é a seguinte: uma vez que você gerou o pedido de compra, por exemplo, e enviou um fornecedor, o que o fornecedor ele faz? Ele te vende, ele te emite uma nota fiscal de venda. É um XML que ele te manda por e-mail e pega a DANF que ele acabou de emitir, coloca na transportadora dele e te entrega, tá? O e-mail, tenho certeza que deve chegar primeiro que o caminhão. Chegou o e-mail, você pega esse arquivo, esse XML que acabou de chegar no seu e-mail, importa no seu sistema de gestão, por exemplo, e já existe uma comparação aí do que você comprou e do que ele faturou em itens e valores. Então você imagina o seguinte: eu comprei 10 itens a R$ 1 e o fornecedor me faturou 11 itens. Opa, tem que ter um aviso para você ligar para o fornecedor e falar: ô fornecedor, comprei só 10. Poxa, remite a nota aí. Então você consegue já ter uma inteligência nesse ponto. E sem nada manual. Você, o RP simplesmente conferiu a compra com a nota emitida. Só que tem um terceiro ponto que não pode ser ignorado, que é o recebimento da mercadoria. Quando a transportadora ela entrega, o fornecedor ele te entrega a mercadoria fisicamente, o que a transportadora dele mais quer? Ir embora. Ele quer despachar os volumes, ou seja, existe uma conferência de volumes inicialmente, então você... Quantas caixas chegaram? Chegaram 3 caixas, ok, nota está com volume 3, perfeito. A transportadora vai embora. Aí depois disso, você abre a caixa e começa a conferir quem? As variações. Então, o produto 1, 2, 3, 4. E existe uma bipagem. O que é a bipagem? Leitor de código de barras que você pode conferir o que você acabou de abrir da caixa. Então já existe aí um cheque, uma conferência da nota emitida, da nota faturada do seu fornecedor com o recebimento físico. Porque vamos supor que o seu fornecedor faturou 10 e te entregou 8. Opa, tem problema aí. Porque a Secretaria da Fazenda sabe que você tem 10, porque o seu fornecedor te emitiu uma nota de 10. E você só vai vender 8. Então, e só tem 8 fisicamente. Então, o sistema já pode ter uma inteligência de emitir uma nota fiscal de devolução para esse fornecedor, automático, de 2, para bater essa diferença. E gera-se uma tarefa no seu departamento de compras, no seu departamento financeiro, para entrar em contato com esse fornecedor e resolver, né? Política. Pedir um desconto, ou até mesmo pedir para reenviar aqueles 2 itens, ou na próxima compra, você pedir que envie 2 a mais. Enfim, você tem um desafio aí a ser resolvido. Tá? Uma vez que você importou isso, eu imagino 5 impactos no empresa.com. Movimento estoque, gera contas a pagar automaticamente no financeiro, para você não ter que ir lá no financeiro, gerar ou contas a pagar, não, tem que gerar automático. Custo da mercadoria, né, custo líquido, bruto e médio, para você ter os seus relatórios de lucro. Quarto impacto, etiqueta de código de barras. Aqui já tem um ponto importante, que é o seguinte: não sei se tem alguém de vestuário aí, mas vocês podem até me corrigir. Tem fornecedor de vestuário que emite uma nota fiscal com uma linha só. Camiseta, quantidade 10. Opa, tranquilo, para ele tá certo. Mas para o lojista.com não são 10 camisas. São 3 amarelas do tamanho P, 4 amarelas do tamanho M e 3 amarelas do tamanho G. E tem que ser diferenciado o SKU, né? É nesse momento que entra o SKU. Então, no recebimento, o ERP já tem que converter o produto para SKU. Aqueles 10 não são mais 10. São 3, 3, 4. Então esse é um ponto importante. Tá bom, gente? E além de converter, como o seu fornecedor ele emitiu um produto só de venda, quantidade 10, como eu disse, certeza que o código de barras será o mesmo. Problema de novo. O código de barras tem que ser diferenciado por SKU. Porque em uma conferência de uma saída de mercadoria, você tem que conferir para ver se vai entregar a mercadoria certa, por exemplo, para mim, para o Marco. O Marco comprou uma camiseta amarela do tamanho M. Ele quer receber a camiseta amarela do tamanho M. Então você tem que bipar a camiseta, tem que conferir, né, leitor de código de barras, a camiseta amarela do tamanho M. Então é de suma importância o código de barras por SKU.
tá, pessoal? E o quinto impacto, como eu estava dizendo, com uma nota de entrada, é o endereçamento de estoque. Então, você pode endereçar o seu estoque. Ah, mas Marco, meu estoque ainda é pequeno, é só uma sala. Mais fácil ainda. Se você tem corredores, você pode colocar lá. Estou guardando o produto na D13. A D13. O que significa isso? Entrei no corredor A, olhei para a direita, está no primeiro andar da prateleira, na terceira coluna da prateleira. Isso ajuda muito para quem tem data sazonal, por exemplo, que talvez precise de uma ajuda, contratar uma, duas, três pessoas para ajudar. E se você contrata uma pessoa nova e ela não sabe onde estão os itens, ela vai ficar perguntando para as pessoas mais antigas, onde que está mesmo o Digian 33 amarelo? Ah, está em tal lugar, ou seja, ela não produz e nem o cara mais experiente produz também. Então esse é um ponto bem importante na sua compra, tá? Financeiro, bom, não tem muito o que estender no financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, conciliação do seu extrato do cartão, que na verdade é um rp.com, um RP acostumado com o .com, tem que conhecer as regras, por exemplo, de uma administradora. Então ele tem que saber que uma Cielo vai te cobrar, estou dando um exemplo, tá, da adquirente. Ela vai te cobrar em uma parcela 3% e te paga em 30 dias. De 2 a 6 vai te cobrar 4%. E te paga em 30, 30, 30 e por aí vai. De 7 a 12 vai te cobrar 5%. São números fictícios, obviamente, mas o ERP ele tem que estar alimentado desses números para te gerar um fluxo de caixa real, para te falar quanto mesmo que a Cielo, que a Rede, que a Elavon tem para te pagar amanhã, no valor líquido, já descontado com a taxa dela. Então isso é importante, tá? Tranquilo, pessoal? O gerenciamento da venda como um todo, informações gerais, as integrações que envolvem o RP também é muito importante, atendimento, enfim, esses são alguns pontos que não podem ser ignorados e eu vou entrar num detalhe daqui a pouco sobre eles, tá bom, pessoal? E por que eu preciso de um RP? Vamos lá. Quais são as razões? Agilidade. Um sistema de gestão ERP, ele agiliza o seu fluxo de processamento dos pedidos. Então, um RP tradicional, por exemplo, ele não está acostumado com essa agilidade. Eu tenho um cliente, pessoal, que se você compra às 10 da manhã, ou seja, se o cliente entra na sua loja às 10 da manhã, clica, escolhe o produto, clica no botão comprar, coloca os dados de pagamento e finaliza o pagamento, esse pedido que foi feito agora, às 10 da manhã, às 10h03, 10h05, já tem que estar na separação de mercadoria. Ou seja, você tem que ter um fluxo otimizado do seu .com. É o que eu costumo dizer, por exemplo, se você tem 5, 10 pedidos por dia, pode ser que você não sinta ainda, mas quando você tiver 100, 200, 50, poxa, começa a engargalar as coisas. A redução dos erros operacionais. Se você tem fluxos desenhados, você diminui muito os seus erros. Então isso é importante. E o ganho de escala, que eu até comentei, que é você com a mesmo time conseguir multiplicar em 3, 4, 5 vezes a sua quantidade aí, seu volume de pedidos, tá bom? E o que as empresas buscam no .com? Mais vendas, mais clientes, mais lucro, mais produtividade. E o que querem menos, né? Custos, problemas, erros e riscos. E o RP ajuda exatamente nessa parte dos menos. Eu até costumo brincar com o pessoal aqui dentro que o RP ele não te traz venda, essa é a verdade, né? Ele te diminui custos. Então é a mesma coisa que eu te falar que R$10 é mais barato que R$1, porque você diminui muito os seus custos. Então esse é o grande ponto que eu vou abordar. E a agilidade no fluxo do pedido. Como funciona essa agilidade? Exatamente o que está na tela. Antes de falar disso, imagine o seguinte. Como funciona uma conversa, voltando até um pouquinho, entre a JET e o RP? Como funciona? O que um troca para o outro? Cadastro de produto. Ele nasce no RP, é integrado à JET. Junto com o produto, cadastro do produto, vai o preço e o estoque. Então eu vou dar um exemplo. Você contratou a JET e você tem duas lojas virtuais dentro da JET. Você tem a loja virtual A e a loja virtual B. Então, uma vez que você tem duas lojas, você tem um RP que você cadastra o mesmo produto e direciona para essas duas lojas. Tá? O legal é o seguinte, você consegue decidir o produto que você vende na loja A e o produto que você vende na loja B. Porque você pode estar atingindo dois públicos diferentes, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, Marco, a minha loja A é para revenda, minha loja B é para consumidor final. Então, o mesmo produto cadastrado no RP, ele pode ter preços distintos nas lojas. Então, você
O Abacus automaticamente envia para a Jet, para a loja A, um produto a R$ 10 e para a loja B, o mesmo produto a R$ 15. Então isso para a gente também tá no DNA. É muito tranquilo, a gente tem muitos clientes trabalhando dessa forma, tá bom? E não se prenda apenas, por exemplo, à sua loja. Se você tiver uma estratégia de venda em marketplace, também. Então você cadastra o produto no RP e o RP envia não só para a Jet, mas também para outros marketplaces. Vou dar alguns exemplos aqui. Extra.com, Mercado Livre, é um marketplace, Walmart, enfim, você vender nesses outros canais. Só para a gente alinhar de novo, eu imagino que todos conheçam o que é um marketplace, mas é bacana sempre alinhar o conhecimento. O marketplace nada mais é que um shopping online. Então, a responsabilidade de um marketplace é trazer o tráfego de pessoas para você postar o seu produto e quando o cliente comprar lá a mercadoria, o pedido ir direto para sua loja, ou seja, você entrega para o cliente. A responsabilidade do marketplace é só trazer volume, trazer pessoas, trazer clientes. É a mesma coisa que um shopping. A ideia do shopping é levar as pessoas e a loja efetiva a venda para o cliente, tá bom? Então, dependendo da estratégia, vale a pena, até porque pode ser um canal para capturar a base. Então, uma vez que você capturou um cliente, não perde ele. Qual que é o lifetime value desse cliente? O que é o lifetime value do cliente? É o tempo que ele vai comprar contigo. Então, vamos supor que na sua primeira venda você teve prejuízo com esse cliente. Mas e nas próximas? Eu consigo impactar esse cliente para não ter mais prejuízo? Ou seja, para ganhar lucro agora, né? É isso que a empresa quer. Ou seja, eu consigo mandar um cupomzinho de desconto no primeiro pedido para performar depois? Então, essa é a ideia, tá bom? Uma vez que o ERP mandou para a JET cadastro de produto, preço e o estoque, depois do recebimento que eu comentei lá atrás, a JET está pronta para fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é trazer o cliente e converter o pedido. Uma vez que você finalizou o pedido automaticamente cai no sistema de gestão. É importante citar, pessoal, que se eu fosse escolher um protagonista dentro de uma empresa.com, ele seria o cadastro de produto. Quando a gente fala de cadastro de produto, bom, vocês devem conhecer melhor do que eu, mas o que é o cadastro de produto? Descrição longa, descrição curta, ficha técnica, departamentalização, enfim, todas as informações vendáveis do produto, você pode cadastrar dentro do Abacus e depois o Abacus envia automaticamente para a loja virtual. Só que a gente não pode ignorar que a gente está falando de um cenário.com onde você tem uma venda interestadual. Então você cadastra o produto e vende a nível Brasil. Então tem um desafio aqui quando você vende a nível Brasil. Além do frete, tem a parte de imposto. Então o sistema ele tem que conhecer o que é um ICMS, estado destino contra estado origem contra o estado destino, qual que é o tipo do cliente que eu estou vendendo. E eu consigo parametrizar isso de acordo com o ICM do produto. Então isso você parametriza uma vez só e depois ele tem uma emissão automática, você ganha, ele tem um ganho de escala absurdo quanto a isso. Então você não precisa digitar nota a nota. Você parametriza tudo de uma vez e depois, quando você tem uma conferência, por exemplo, na separação, ele já emite a nota automática porque ele vai pegar estado origem contra o estado destino, qual que é o tipo do cliente, qual que é a alíquota para aquele estado. Por que eu falo tipo do cliente? Porque uma coisa é eu vender de São Paulo para o Paraná para um consumidor final, é uma alíquota interna de ICMS do meu estado. Quando a gente fala de uma revenda, você tem o ICMS substituto. O ICMS substituto tem estado origem, estado destino, ICMS substituto mais o MVA. Então tem outros desafios aí, que também uma JET, uma solução JET e KPL já contempla nesse cenário. Tá? Não sei se vocês viram, mas saiu a nota hoje que realmente efetivou aquela EC, né? 197. E, resumindo, é a divisão do imposto entre os estados. Acho bacana citar isso para vocês, que é o seguinte. Tem uma tabelinha que eu posso enviar para vocês depois, é só vocês me pedirem por e-mail, mas, se não me engano, no próximo ano, ou nesse ano ainda, 60% do imposto vai ser estado de origem, 40% do imposto estado de destino. E isso vai alterando de acordo com os anos. 16 acho que é 50-50, 17 é 40-60, até ficar 100% estado destino. O que ainda não foi definido? E se foi, e alguém sabe, por favor, acho que bacana comentar.
Como vai ser pago esse imposto? Se eu vou ter que emitir uma guia para pagar o imposto para entrar no estado, ou se eu pago o imposto inteiro para o estado origem e repassar para o estado destino. Isso não foi definido ainda. Qual é o melhor dos mundos, pessoal? Obviamente é pagar o imposto para o estado, o estado origem e ele repassa lá, mas duvido que isso aconteça, tá? Eu acho que eu acho, deixa eu dar um acho bem grande aqui, então é só um eu acho, que será emitida uma guiazinha para você pagar para entrar ainda nos estados, tá bom? Então é bacana compartilhar. O bacana é, como o RP, a KPL já está acostumada com o .com, a gente só tem de .com, a gente está sempre antenado nessas mudanças e sempre altera para os nossos clientes aí, que faz muito sentido, tá bom? Então, continuando. Bom, a Jet fez o que ela fez de melhor, que é vender. Então, entrei na loja, escolhi o produto, cliquei no botão comprar, finalizei o pedido, ou seja, coloquei os dados do cartão e cliquei na finalização. O que eu recebo na hora? Pedido confirmado. Mas ele está pago? Ele pode estar se você tiver, por exemplo, num gateway de pagamento direto na Jet. A Jet tem essa tecnologia. Você tem dois mundos quando a gente fala de aprovação de cartão de crédito. Você pode utilizar isso direto na sua plataforma, direto na Jet, ou trazer isso para o back-office. E, sinceramente, assim, quando falando de operação, tanto faz, tá bom? A diferença é, eu consigo falar como funciona no back-office, tá bom? Então, acho que essa é a ideia. Como deveria ser em um sistema de gestão, tá? Então, o pedido cai no sistema de gestão. Primeira ação, qual que é? Reservar estoque. Afinal, antes da aprovação do pagamento, tem que reservar o estoque para você não vender o mesmo produto duas vezes. Então, o pedido caiu, o 03 aqui, ó, reserva de estoque é o primeiro caso. Depois, atualize o estoque nos seus canais online. Afinal, você pode estar vendendo direto na Jet e também no Mercado Livre, por exemplo. Então, você tem 10 itens em estoque, vendeu via Jet, o IRP vai lá no Mercado Livre e tira o estoque. Você não tem mais 10, você tem 9 agora. Então, essa atualiza o estoque nos canais. Quando a gente fala de cartão de crédito, tem um fluxo a ser seguido aqui, que são esses 3 passos, o 5, o 6 e o 7. Como funciona? Primeiro de tudo, existem parceiros, gateways de pagamento, que comunicam com as adquirentes. Os gateways têm vários nomes de mercado, que eu posso passar a indicar para vocês depois. E as adquirentes, Cielo, Rede, Elavon, são quem captura realmente, que efetivamente faz a comunicação com o banco e a autorização do pagamento. E como funciona isso? Existe uma pré-autorização dentro do sistema. O pedido cai, reserva em estoque, mando para essa pré-autorização. O que é a pré-autorização? O Marco, ele tem crédito aí no cartão? Tem. Então, maravilha. Reserva esse valor para mim? Bacana, está reservado. Depois consulta uma análise de risco e fraude. O que é análise de fraude? Nada mais é que uma empresa especialista em saber se você é você mesmo. Então, essa é a ideia. Porque aqui no Brasil a gente tem o desafio da fraude, das pessoas que clonam o cartão e efetuam a compra. Tem a fraude amiga, que é por exemplo, meu filho pega meu cartão de crédito, compra na internet, depois eu vejo o extrato, não sei que eu comprei, não reconheço a compra. O que acontece? Você tem o estorno e eu recebi a mercadoria de qualquer jeito. Só que eu sou culpado? Não, porque eu nem sabia que o produto estava aqui. É um exemplo, tá, pessoal? E razão social também, por exemplo, eu compro em alguma loja, aí no meu extrato do cartão vem outro nome, eu não lembro daquela compra e eu mesmo não reconheço. Então isso é uma fraude amigável, não lembro o nome que eles dão lá, enfim. Mas tem alguns tipos de fraude e eles previnem esses caras. Tem algumas empresas de mercado que fazem isso. ClearSale, Control é um exemplo delas. Então, eles cobram, eles podem ter mudado, mas pelo que eu lembro, eles cobram por consulta. Então, como funciona esse ponto? Primeiro, o Abacus vê se o marco tem crédito, depois eu analiso a fraude. Analisou a fraude, o marco não é uma fraude, captura o pagamento automático. E esse ponto, até chegar ali ó, no 08, que é a separação de mercadoria, ele tem que ser muito rápido. Então, como eu disse, às 10 da manhã, às 10h03 já tem que estar separando a mercadoria. Então, essa integração desses 3 carinhas aqui, ó, que é ver se o marco tem crédito, é uma fraude, debita, tem que ser muito rápido. Salvo, se eu não me engano, 3, 2%, que as analistas de fraude pedem 24 horas, 48 horas para realmente ligar para o cliente, entender se o cliente é uma fraude e por aí vai. Tá bom, pessoal? Chegou na separação. Eu acho bacana comentar um ponto que não está no slide aqui, que eu acho que eu comi bola, eu deveria ter colocado. Quando chega na separação de mercadoria, significa que você tem efetivamente em estoque.
Só que tem um ponto antes, que tem alguns lojistas que vendem o que não tem fisicamente ainda. Tem vários nomes para essa estratégia, né? Estoque virtual, cross-docking, pré-venda. Resumindo, você está vendendo o que não está aqui no estoque fisicamente ainda. Então, você pode alimentar, por exemplo, você tem 3 fornecedores de confiança. Você pede para eles um arquivo texto simples, com o código do produto deles, ponto e vírgula e a quantidade que eles estão à pronta entrega para vocês. Vocês importam no sistema, o ERP ele avisa a loja, pode começar a vender isso aqui, com prazo diferenciado ou não, isso é opcional. A loja começa a vender, os pedidos começam a cair, passa por todo o processo de aprovação de pagamento, normal, ou seja, vai debitar o valor do cartão. Antes de ir para a separação, que é o 08, ele para ali no 0,7,5, né, que eu deveria ter colocado outro carinha aqui no meio campo, que é o aguardando estoque, que na verdade é o ERP gerar uma necessidade de compra. É avisar você, lojista, de corre atrás desse item para comprar, porque tem pedido aqui que efetuou a compra e está aguardando o estoque desse item para mandar para o cliente. Então, gera-se uma necessidade de compra. Essa necessidade de compra é um relatório que se transforma em um pedido de compra. Esse pedido de compra é aquela historinha lá atrás, gente. Manda para o fornecedor, ele te vende, te manda a nota, você importa a nota, chega fisicamente, recebe a mercadoria. Quando recebeu, o ERP entende que as mercadorias que você acabou de receber, você tem pedidos a guardar no estoque desses produtos, reserva automaticamente e avança para a separação. Entenderam? Então esse é um ponto que pode acontecer. Vamos colocar um pouco de areia nessa operação. Imagina que o Marco entra na loja virtual de vocês e compra dois itens. Um item está aí, ó, fisicamente no estoque de vocês. O outro item não. O outro item está no fornecedor ainda. Enfim, mas o Marco não sabe. Finalizei o pedido. O pedido caiu, aprovou o pagamento, normal. Antes de ir para a separação, ele para. O status do pedido fica estoque reservado parcialmente. Você tem 2 opções como lojista. Ou espera o faltante chegar para você atualizar, ou libera o pedido, né? Ele avança e o ERP gera outro pedido aguardando estoque só desse item. Que isso impacta direto no seu saque, no seu sistema de atendimento ao cliente, no modo de saque, por exemplo, da KPL, que gera um chamado para você entrar em contato com o cliente para avisar, Marco, a gente teve problema aqui com o produto, estou te enviando um, depois o outro. Pode ser? Não, não pode ser. Tá bom. Você cancela o item, gera-se uma tarefa de estorno de dinheiro no seu financeiro. Entenderam? Assim, o grande ponto, pessoal, muitos ERPs falam que fazem tudo, mas eu acho que o grande carro-chefe é você ter processos e gatilhos que iniciam cada processo. Então, se você cria um workflow, por exemplo, nesse caso que parece simples, que você não tem um item, você tem que avisar, a sua tarefa é avisar o cliente que você não tem um item, e o cliente não quer mais que você envie aquele item faltante, e você só precisa tornar. Se você tem um pedido por dia, você mesmo anota o número do pedido num papel, vai até o financeiro e pede para alguém se tornar. Poxa, e se você tem 100 pedidos, 60 pedidos acontecendo isso? Entenderam? Então, esse é o ponto que eu gosto de provocar, tá bom? Chegou na separação de mercadoria, como funciona? Gera-se um picking list. Deixa eu falar um detalhe que eu acho importante. Tem alguns segmentos, são segmentos bem particulares, que a aprovação de pagamento, aquele 07 ali, pessoal, que vocês estão vendo na tela, ele pode acontecer depois da separação. Imagina que bacana. Você está separando o mercado, você não aprovou o pagamento, só reservou o valor no cartão de crédito, viu se é uma fraude, foi separar. Separou, depois que você separou, que seus itens estão aqui, ele vai e debita o valor. A KPL tem alguns clientes de construção, que vende piso pela internet. Então o piso pode ter quebrado dentro do estoque. Então imagina, ele separar tudo, já aprovou o pagamento, gerar muita tarefa de estorno, não. Primeiro ele separa, depois captura o pagamento. Isso pode ser uma opção, tá? Como eu disse, o meu papel é pegar essas cartinhas que eu já aprendi a alguns clientes e mostrar para vocês. Espero que eu consiga ajudar pelo menos 0,1% aí vocês nessa explicação.
Tá bom? Então, separação de mercadoria. Gerou o picking list. O que é o picking list? É uma lista de separação. Na verdade, é uma lista de separação do pedido. O que tem nesse picking list, nessa lista de separação do pedido? Código de barras do número do pedido, nome do cliente, data de saída do pedido, transportadora, o código de barras, eu te falei, mas eu acho que é bacana falar de novo. Código de barras do número do pedido é importante. Código do item, nome com variação do item, quantidade que o cliente comprou e aonde que ele está no estoque. Você pega essa folhinha, vai até no estoque buscar o produto. Buscou o produto, volta no ERP, monta uma espécie de caixa de mercado, né? Leitor de código de barras na mão, esse simples de mercado aí, R$150 você acha no mercado, um leitor de código de barras. Bipa, confere essa folhinha. Bipou o código de barras no número do pedido. Pega o item que o Marco comprou. O Marco comprou 2 itens. Uma camiseta amarela M e uma camiseta azul M. Você pegou a camiseta amarela M, bipou, código de barras, né, que você colou lá na entrada, lembra que o Abacus pode girar? Colocou do lado, tá certo. Bipa o outro, só que o outro, na correria ali do dia a dia, você pegou o P. Vai aparecer uma mensagem na tela, produto incorreto. Pô, peguei o produto errado. Volta, pega o produto certo. Ou seja, o Abacus não vai deixar, o RP de e-commerce não pode deixar você enviar um produto errado. Afinal, a gente está falando do frete da ida do produto errado, o frete da volta do produto errado e outro frete da ida do produto certo. Custo, custo, custo. Tá? Vamos minimizar os erros. Então, bipou, tá tudo certo. Automaticamente, cada um aí, ó, conta 4 segundos nos dedos, já sai a DANF. Etiqueta de código barras já do rastreio dos correios, automático ao lado. Então, bipou, já sai DANF e etiqueta, ou estoquista mesmo, é meio que um caixa de mercado. Bipou, sai ali, faz o pacote ou passa para uma outra pessoa fazer o pacote. É muito ágil essa operação. Então, eu pulei vários pontos aí já da apresentação. 08, 09, ó, conferiu os produtos, processou, deu baixa, emitiu DANF, emitiu etiqueta, embalou o pedido. Eu já falei no 14, só nesse ponto. Tudo isso comunicando a JET. Ó, JET, pedido pago, pedido separado, pedido despachado, pedido entregue. Mas como o RP vai saber que está entregue? Ele tem uma comunicação com o Correios, via web service, para saber se está entregue, se extraviou, pode gerar uma tarefa no saque para entrar em contato com o cliente antes. Então você se antecipa a um possível erro, tá bom? Pessoal, só para lembrar, qualquer dúvida, escreve no chatzinho aí e depois a gente vai tirando, tá bom? Finalizei aqui o processo do pedido, quanto à entrega. Tem um ponto muito importante que eu não posso esquecer, que é a troca. Eu vou falar da troca daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, continuando. Então, um RP desenhado para comércio eletrônico, ele está acostumado com integrações dos fornecedores do e-commerce, desde Secretaria da Fazenda, transportadoras, sistemas legados. O que são sistemas legados? É o exemplo de uma empresa que tem um RP rodando na indústria, já rodando há muito tempo, que não vale a pena customizá-lo para o .com. O Abacus entra isolando o mundo.com dessa empresa, integrado nesse sistema legado, para o diretor, por exemplo, da empresa como um todo, ver tudo num lugar só e a contabilidade ser tudo num lugar só. Mas você deixa o seu e-commerce ágil, tá bom? Marketplace, plataforma, como eu disse, pagamento e risco. Ou seja, um RP voltado para .com já tem essas integrações nativas, tá? Atendimento. Poxa, quando a gente fala de .com, a gente não pode esquecer o atendimento. O atendimento, na minha opinião, é um dos grandes carros-chefes aí de empresas que conseguem se destacar. Você consegue perante os grandes, você consegue conhecer o seu cliente, você consegue personalizar o seu atendimento. Então, se você tem um ponto de atendimento nativamente integrado com o seu RP, ou seja, em uma tela só, o Marco te ligou e você consegue saber todas as informações do Marco, desde ele é cliente desde quando, últimas compras do Marco, qual que é a média de gasto do Marco na minha loja, se ele tem atendimentos em aberto. Enfim, numa tela só, quando o Marco te ligar, você já sabe. Você conhece o seu cliente. Dentro dessa tela, você já vai conseguir abrir o atendimento, mandar um e-mail para o Marco, todos os e-mails que os seus clientes enviaram para a sua loja, por exemplo, minhaloja@sac.com.br, todos os
É saque arroba minha loja, né? Fiz ao contrário. Saque arroba minhaloja.com.br. Todos os e-mails que eu enviar para esse e-mail, fica tudo num lugar só, que geram-se chamados de acordo com o serviço que é setado no chamado. O chamado já tem um workflow desenhado para ele. Por exemplo, uma devolução e uma troca que eu pretendo comentar agora. A troca, existe um fluxo a ser seguido. Qual que é ele? Um procedimento que é aberto. Ó, vamos ver se... Vamos recapitular aqui a troca. É um procedimento que é aberto. Troca, serviço, né? Como funciona? Você primeiro identifica o seu cliente. Uma vez que você identificou o seu cliente, você sabe o pedido que esse cliente comprou. Viu o pedido que ele comprou, os itens que ele comprou. Escolhe o item que ele quer te devolver. Escolheu. Coloca motivo da troca, para você ter os seus relatórios de principais trocas e motivos, né, dessas principais trocas para você conseguir cortar, diminuir a troca, porque a troca ela é um custo. Então imagina o seguinte, você tem muita troca por causa da cor. Poxa, meu pessoal de Photoshop está mexendo muito na foto. Vamos deixar mais real a foto? Enfim, então essa é a ideia, o motivo. Gera-se automaticamente um outro pedido para enviar para esse cliente, já com o item que ele quer. Esse pedido já pode ficar reservando o item que ele quer, tá? Porque esse pedido vai ficar congelado. Você passa um código de coleta ou de reversa, né, dos correios para esse cliente, ou manda uma transportadora buscar. Não sei se tem alguém aí de pneus, por exemplo, de autopeças, que acaba trabalhando. O que eu quero dizer pneus e autopeças é produtos grandes que não trabalham com os correios. Você muitas vezes pode mandar uma transportadora buscar a mercadoria no cliente. E o que a transportadora exige de você? Uma nota fiscal de coleta. Então você tem que gerar uma nota fiscal de coleta, enviar para a transportadora buscar. O Abacus faz isso automaticamente. Então você abriu o procedimento, clicou no botão, já gerou a nota de coleta, já foi para o fornecedor. Ele busca a mercadoria e volta. Nisso você já fez o pedido de envio para esse cliente. Esse pedido fica congelado aguardando o recebimento. Uma vez que esse pedido voltou, chegou fisicamente, o pedido avança para enviar, para a separação de mercadoria, né, para enviar para esse determinado cliente. Ou seja, está tudo amarrado com gatilhos definidos. Uma devolução é a mesma coisa. Atendimento, estoque financeiro. A partir do momento que o cliente entrou em contato com o atendimento, o estoque recebeu a mercadoria, o financeiro já tem que saber que tem que estornar aquele valor. E nada fique aberto. Vou dar um exemplo, pessoal, que aconteceu comigo. Eu comprei esses dias em uma loja de esportes. Esses dias não, faz uns 6 meses aqui. E eu esqueci de colocar o andar aqui da Capelli. Eu sempre peço para entregar aqui, eu moro em casa. E eu fui almoçar, lembrei que eu havia esquecido, voltei e liguei da empresa. Falei, esqueci de colocar o andar, você pode alterar para mim? O que acontece em uma empresa que não tem um sistema? Você anota, o Marco te ligou, né? Você identificou o Marco, anota o número do pedido. Aí você entende, né? O pedido não saiu daqui ainda? Tá bom. Você me dá um minutinho, senhor Marco? Você deixa no mudo, sai correndo com a folha e pede para ninguém faturar. Isso sem um sistema. Com um sistema desenhado e integrado, você, numa tela só, o Marco te ligou, você identificou o pedido, o atendente clica no botão congelar. Se o estoquista está separando a mercadoria para bipar, para emitir nota, vai aparecer uma mensagem para ele, pedido congelado. Ou seja, o atendimento está tendo uma ação sobre esse pedido. Então vocês estão percebendo quanto de custos um ERP ele previne, quanto de erros ele previne nesses pontos, nesses processos já desenhados? E essa é a ideia. Então, chegou a hora de eu ter ERP ou não? Porque eu imagino que eu posso estar falando aí com empresas que já têm 100 funcionários, 200 funcionários, 50 funcionários, 10 funcionários. Ou seja, pode ter todo o perfil aqui escutando esse webinar. Esse o então chegou a hora de eu ter um ERP, ele é muito, como eu posso dizer, não tem uma fórmula secreta. Eu, como comercial da Capelli, eu diria que sim, tá, gente? Vocês precisam agora ter um ERP. Mas a gente sabe que não funciona exatamente assim. Então eu criei uma brincadeira, na verdade. Eu criei alguns sintomas aí para você mesmo falar, peraí, nossa, eu tô com esses sintomas aqui, eu preciso mesmo de um RP? Por exemplo, medo de vender. O que é o medo de vender? Você tem lá 20 pedidos por dia. Nossa, Marcos, se eu tiver 25 a 30 pedidos por dia, cara, eu preciso contratar mais pessoas. Ou seja, você está pisando no marketing lá no freio para não vender, afinal você pode ter um erro operacional. Folha de pagamento muito extensa, você tem muitas pessoas
fazendo a mesma coisa e talvez não faça sentido. Muito papel circulando, ou seja, seus processos dependem dos papéis, número do pedido, que você vai lá para o seu estoque, perguntar onde está. Não é legal. Marco, eu virei um expert em Excel depois que eu montei uma loja virtual. Ou seja, você dedicou muito seu tempo de gestor no Excel, sendo que existem RPs prontos. A roda já está desenhada. Esse é o ponto. E eu acho que o principal deles é, se você tem muito problema, está resolvendo muito problema e não tem tempo de pensar na estratégia futura da sua empresa, esse é o ponto. Não seja um resolvedor de problemas, seja um gestor. Esse é o principal recado. Nossa, eu acho que eu bati no ponto, hein, Natália? Foi prometido até as 4h45, se eu não me engano. Foi exatamente no mesmo minuto. Bom, pessoal, eu finalizei. Eu vou abrir para dúvidas. Acho que a Natália vai assumir agora para me fazer algumas perguntas e eu vou responder. Vamos lá, Natália. Oi, Marco. Realmente foi no ponto mesmo, são 4h45. Só que o pessoal ainda está tímido, ainda não tiveram tantas perguntas. Então, peço para quem tiver dúvidas enviar aqui, tá bom? A Tá ok. Louise perguntou: a contratação do sistema Abacus de ERP é por mensalidade? Tá. Ô, Luiz, faz o seguinte, eu vou deixar meus contatos aqui, meus e-mails. Entre em contato comigo, que a parte comercial a gente bate um papo, eu, eu te passo tudo certinho. Então, Marcos, por enquanto são essas perguntas. Ou o Não pessoal é? está Não, muito sem problema. tímido, ou você explicou muito bem. Não, Vieram, tranquilo. Ó, tem mais uma eu pergunta. vou deixar meus, eu vou deixar meus contatos aqui, Natália. E qualquer dúvida quanto a JET, quanto a Capelli, eu acho que eles podem entrar em contato conosco. Meu e-mail está aqui, anota meu e-mail, fique à vontade. Marco, como que era mesmo que você explicou disso aqui, assim, assado? Como funciona em outras empresas? Eu gosto de falar de comércio eletrônico, então contem comigo, estão convidados para vir até aqui a KPL, a gente tomar um café em conjunto, enfim. Contem comigo, está o e-mail aqui. E eu gostaria de agradecer o espaço, ô, Natália, em nome da KPL, e agradecer o espaço cedido pela Jet Commerce, que é um grande parceiro nosso aí de tecnologia e de negócios. Nós que agradecemos, Marco. A gente recebeu mais uma pergunta. Posso ler para você? Claro, pode sim. Ai, desculpa, não é mais uma pergunta. Pediram para entrar em contato, foi o que você acabou de falar. Então é isso mesmo. Nós que agradecemos a KPL, você. Agradecemos também todos os convidados, todos que apareceram, né, para assistir nossa palestra. A gente sabe que é difícil cortar um tempinho aí do dia para assistir, parar uma horinha. Então agradecemos a todos, agradecemos a você. Deixamos o convite de novo para vocês voltarem a fazer palestra com a gente. É, e também convido todos a assistirem às outras palestras. Nós sempre temos palestras, normalmente de terça-feira, de vez em quando de quinta. Fiquem atentos ao blog e é isso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Obrigado, Cris. Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau.